E aí, pessoal, na aula de hoje nós vamos começar a estudar sobre a biblioteca NumPy. E hoje nós vamos ver sobre os vetores e seus métodos, né? A linguagem Python não possui um tipo específico para vetores. Em Python nós só trabalhamos com listas e com tuplas. Se nós quisermos trabalhar com vetores, nós precisamos utilizar a biblioteca NumPy. O que seria um vetor, né? Que é chamado de array? É como se fosse uma lista, né? Um conjunto de valores, só que a diferença é que um array, todos os elementos têm que ser do mesmo tipo, né? Ou é um vetor de inteiros, ou é um vetor de strings, ou é um vetor de floats, né? Não dá para misturar os tipos como você pode fazer nas listas e nas tuplas. O primeiro passo é aprender a criar um vetor. Para criar um vetor, você tem que utilizar a função np.array, que recebe como parâmetro ou uma lista ou uma tupla. E aqui nessa lista vão estar os valores que vão conter esse vetor, né? Por exemplo, aqui nós vamos criar um vetor do tipo 1, 2, né? O vetor 1, 2. Vamos fazer o print v e o print do tipo, né? Tipo de v. Os vetores eles possuem esse formato, como se fosse uma lista, só que sem vírgula. E o tipo é numpy.ndarray, né, que é um tipo que foi criado por essa biblioteca. Duas propriedades bem importantes dos vetores são a dimensão e o formato. A dimensão ela vai começar no zero, né, que seria um escalar. Um escalar é apenas um número que você passa aqui como parâmetro. Aqui nós estamos criando um escalar. Se nós quisermos criar um vetor de uma dimensão, é o que nós criamos aqui em cima, que é uma lista de números. Um vetor de duas dimensões é uma matriz, e uma matriz é uma lista de listas, né? np.array vai receber aqui, ao invés de serem elementos, vão ser números. 1, 2. Ao invés de serem elementos, vão ser listas. 1, 2 e 3, 4, né? Que são duas listas. É uma matriz do tipo 2 por 2, né? Que é um vetor de duas dimensões. Se nós quisermos ver qual é a dimensão, nós utilizamos a função print escalar.ngin, que seria 0, v.ngin, 1 e matriz.ngin. Aqui nós temos as dimensões 0, 1 e 2. Além da dimensão, também existe o formato. O que é o formato? Aqui nós temos uma matriz que é composta de duas listas de dois valores, né? Ou seja, o formato dela é 2,2. O primeiro número indica a quantidade de listas ou de vetores, e o segundo é a quantidade de elementos dentro desses vetores, né? Nós aumentarmos a quantidade de elementos, né? Vai ser uma matriz de 2 vetores por 3 elementos ou por 4 elementos, e por assim vai, né? Se nós quisermos ver qual que é o formato, nós utilizamos o método .shape, né? Escalar.shape, v.shape e matriz.shape. Bom, escalar é apenas um número, né? Um número, então, não tem um formato específico. Aqui nós temos um vetor de dois elementos, né? Uma lista com dois elementos, formato é 2. Aqui na matriz são duas listas com dois elementos cada, né? Formato é 2 por 2. Se aumentarmos a dimensão, vai aumentar a quantidade de elementos, né? Porque nós vamos estar, ao invés de serem elementos, vão ser listas. Vão ser mais listas dentro de listas, né? Assim que você aumenta a dimensão. E aqui no formato vão aparecer mais números dentro dessa tupla. Também existe uma forma de você remodelar o formato de um vetor, né? Aí você vai utilizar
o método reshape, matriz.reshape 4, né? E aqui no parâmetro vai ser o novo formato. O novo formato da matriz vai ser 4, que é um vetor de 4 elementos, né? Uma dimensão com 4 elementos. Aqui, um vetor de 4 elementos. A indexação nos vetores é bem semelhante ao que nós fazemos com listas e com strings, né? O primeiro elemento é o 0, o segundo é o 1 e por assim vai, né? Nós quisermos encontrar o primeiro elemento do vetor, V0. Se nós quisermos pegar o elemento que está no primeiro vetor e no segundo elemento, né? Segundo elemento do primeiro vetor, nós fazemos matriz 0,1, né? O primeiro número indica qual vetor e o segundo número indica qual elemento dentro deste mesmo vetor. Aí no caso vai ser 2, né? 1 e 2. Existem duas formas de se copiar os vetores. A primeira é usando o copy, v.copy, e a segunda é utilizando v.view. Qual é a diferença? View. A diferença é que o copy vai copiar, vai literalmente pegar aquele vetor e agora o U tem os valores. Agora o U é um novo vetor com os mesmos valores de V. Agora o view é diferente, né? O view ele só vai estar como se fosse apontando, né? Vai estar mostrando qual que é o valor de V. Então se nós modificarmos V, fizermos V0 igual a 3, o U, que é uma cópia, não vai ser alterado, só que o W, que vai estar apenas apontando para V, vai ser alterado. Nós fizemos os prints, U e W. O que é uma cópia não sofreu alteração, né? E o W, que estava só apontando, né? Sofreu a mesma alteração que V. Bom, existem duas formas de fazer uma iteração dentro de um vetor. Nós podemos fazer da maneira tradicional, né? Que vai rodar todos os elementos dentro da matriz e vai printar. Só que, bom, rodar todos os elementos da matriz significa rodar todos os vetores, né, que estão dentro da matriz. E aí nós vamos printar os vetores. Se nós quisermos acessar os elementos, nós podemos fazer um for dentro de um for, só que isso fica muito extenso, né? Por exemplo, se nós formos pegar um vetor de mais dimensões, vamos ter que fazer muitos fors. Só que dentro de NumPy existe uma função chamada np.neditor, que recebe como parâmetro a matriz, né, que nós queremos iterar. E se nós fizermos o print, vai pegar cada um dos elementos sem ter que fazer um for dentro de um for. 1, 2, 3, 4, né? Vai primeiro os elementos do primeiro vetor, depois do segundo, né? E por assim vai. Existem algumas formas de agrupar os vetores, né? A mais simples é utilizando np.concatenate, né? E ela vai simplesmente juntar as duas matrizes, né? Nós vamos ter que passar a matriz como se fosse uma lista, né? Ou uma tupla. Pode ser uma lista também. Vamos juntar vamos juntar a matriz que nós criamos com ela mesma, né? E se nós só rodarmos dessa forma, o NumPy vai colocar uma matriz depois da outra, né? E aí vai criar uma matriz com 4 vetores. Ela já tinha 2 vetores, vai colocar os 2 vetores abaixo. Isso aqui é como se fosse utilizando... Isso que nós fizemos é como se fosse utilizando o x igual a 0.
E aí vai juntar as matrizes uma depois da outra, né? Só concatenando mesmo. Só que também tem uma forma de concatenar os vetores, um a um. Primeiro vetor, segundo vetor com o segundo vetor. E aí você vai pegar a próxima dimensão, o próximo eixo. E aí vai agrupar dessa forma aqui. Também existe uma outra forma de agrupar os vetores, que é utilizando a função stack, np.stack. Também vai receber as matrizes como uma lista. Matriz. E a diferença é que o stack ele vai aumentar uma dimensão. Aqui continua sendo 2 dimensões e aqui são 3 dimensões. Aqui nós temos um vetor de 3 dimensões e que contém as duas matrizes, né? Conseguimos perceber aqui que nós pegamos uma matriz e depois colocamos a outra, né? Uma em sequência da outra. Aumentamos uma dimensão. Essa é a diferença do stack para o concatenante. Bom, nós podemos agrupar e também podemos separar. Primeiro vamos criar um novo vetor, V3, que vai ser a concatenação dos vetores U e W. E se nós quisermos separar o V3 em dois vetores, nós vamos ter que utilizar uma nova função, a função np.array underline split. Vai receber como parâmetros o vetor que nós queremos separar e a quantidade de partes que nós queremos separá-lo, né? Vamos separar em duas partes. Vamos fazer aqui o print do vetor concatenado. E dos vetores que nós separamos. Aqui, ó. O primeiro vetor concatenado é esse, e os vetores que nós separamos, né? Vai receber o arrays, né? O arrays, que é o resultado da separação. Assim como o split vai retornar uma lista, o array underline split também retorna uma lista, né? Só que retorna uma lista de arrays, né? Aqui nós temos uma lista contendo o primeiro vetor, 1, 2, e o segundo vetor, 3, 2. Se nós quisermos pegar só os elementos da lista, vamos fazer array 0 e array 1. Vai nos retornar aqui, ó, os dois vetores, 1, 2 e 3, 2. Tá. Algumas outras funcionalidades, né, que nós podemos fazer com os vetores são buscar, organizar e filtrar. Buscar seria encontrar onde que está certo elemento, né? Buscar seria procurar dentro de um vetor um elemento, né? Por exemplo, nós queremos encontrar qual elemento. Vamos fazer aqui print np. Nós utilizamos a função where. Nós queremos encontrar o elemento onde v3 é igual a 2. Queremos encontrar onde que v3 é igual a 2. Primeiro vamos printar o v3 e vamos printar o where, né, que é onde está os elementos de v3 que são iguais a 2, né? Bom, primeiro printando v3 aqui. v3 é 1, 2, 3, 2. E onde que está o elemento, onde que v3 é igual a 2 é no segundo e no quarto elemento, né? E aqui o np.where vai retornar um array, né? Vai retornar um vetor com os elementos, com a indexação, né? Com a posição desses elementos, né? Que no caso é a segunda e a quarta posição. Também podemos organizar de forma crescente um vetor, que é utilizando a função np.sort. Nós passamos v3 como parâmetro, né? E se nós printarmos, nós vamos ter aqui, ó, antes era 1, 2, 3, 2, agora é 1, 2, 2, 3, né? Colocamos em ordem crescente.
E também nós podemos criar um novo vetor utilizando um filtro, né? Vamos supor que nós queremos criar um novo vetor a partir de V3 apenas com os elementos que são ímpares. Para isso nós temos que criar um filtro. Nesse filtro vai ser uma expressão na matemática. Aqui nós temos V3 porcentagem 2, diferente de zero, né? Significa que o resto, né? Dividimos o vetor V3 por 2, o resto vai ser diferente de zero, né? Isso aqui vai pegar apenas os valores que são ímpares. E para você criar esse novo vetor, né? Você tem que pegar V3, porque você tem que aplicar esse filtro em V3 e vai utilizar como se você estivesse fazendo uma indexação, né? Vai colocar entre colchetes. Isso aqui vai fazer com que V4 seja seja um vetor igual a V3, só que só com os elementos que passam por esse filtro. No caso, só os elementos ímpares, né? Se nós pintarmos o filtro e V4, o filtro vai olhar para o V4, vai olhar para o V3. Primeiro vamos colocar o V3 aqui também, né? Para podermos fazer a comparação. O filtro vai passar por V3 e onde for ímpar vai ser true e onde for par vai ser false, né? É true no 1 e no 3 e false no 2 e no 2, né? Então o filtro vai ser igual a esse vetor, true, false. E se nós passarmos esse vetor aqui no V4, significa que nós vamos pegar apenas os elementos que são igual a true, né? Se nós colocarmos esse filtro aqui em V3, o que isso significa? O V3 vai retornar os valores de V3, só que apenas apenas os elementos que são true, né? No caso 1 e 3. E por isso o V4 vai ser igual a esse vetor 1, 3.